Olá, povo de Deus, muito boa noite. Estamos aqui hoje, quinta-feira, né? 9 de junho de 2016, né? O tempo fresquinho, o tempo tá gostoso, né? Esse final de semana eu não tive oportunidade para gravar nenhum vídeo, né? Mas Deus me colocou no meu coração uma mensagem para que a gente gravasse aí como despertamento para todos os irmãos em Cristo. E o título desse vídeo, né, não será um vídeo longo, você vai até ficar um pouco espantado com o título desse vídeo. Será o crente furacão. Engraçado, estranho, né? O crente furacão. Nós vamos ver aqui um texto, né? E a gente vai dar início aí à explanação da mensagem acerca do crente furacão, para você entender melhor o que a gente quer passar para os irmãos, né? Eu gostaria que você quisesse acompanhar aí na sua Bíblia, né? No livro de Judas. Judas é o penúltimo livro, né? Está antes de Apocalipse. Judas, versículo 17, versículo 18 e versículo 19. Presta bem atenção. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos dizia que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Infelizmente é assim que é a mensagem da palavra para os nossos dias. Primeira coisa, nós vamos ter uma definição. O que é um furacão? Né? Que uma tempestade. A primeira coisa que a gente tem, quando às vezes você está num tempo de muito calor, e você já não está suportando, você está ansioso por uma chuva, às vezes as plantações, as lavouras estão aí secando, sofrendo as consequências da estiagem. Quando você vê que o tempo muda, aí começa a ventar, já começa a escurecer, e você logo se alegra, porque a aparência naquele momento é de que está vindo uma solução para o seu problema. O tempo vai refrescar, vai chover, vai regar as plantações, vai salvar o plantio. Mas quando nós vemos aí no decorrer da formação do temporal, aquilo que parecia ser uma chuva benéfica, já começa a nos trazer preocupação, porque aquilo se torna em uma tempestade e logo lá se vem um furacão, e aquilo ele vem destruindo tudo. Aquilo ele, como você vê nas cidades aí acontecendo, como São Paulo, no sul do país, em muitos outros lugares aí, o desastre, o arraso que faz um furacão. Ele chega e arrebenta tudo. Ele tira as alegrias da família, mata as esperanças, acaba com as plantações, com as estradas, derruba a casa. E o que acontece? Ele faz tudo aquilo e vai embora. Mas o estrago fica. As consequências ficam. Você vê muito aí nos telejornais, pessoas que choram porque perdeu tudo. Casas destruídas, móveis, aquilo que talvez custou a conquistar, acabou. Amados, da mesma maneira está acontecendo no mundo evangélico. Hoje, quantos crentes furacões nós não estamos vendo por aí? Que tem sido um verdadeiro desastre na obra do Senhor nosso Deus. A gente não se escandaliza, porque como a gente acabou de ver, a gente, irmãos, estuda a palavra, e eu sou amante da palavra de Deus, irmãos. Eu sou amante da palavra de Deus. É meu alimento de todos os dias. Então eu não me escandalizo com isso. Às vezes a gente é até enganado, mas Deus prepara alguém, abre o entendimento da gente, e a gente já começa a agir, buscar Deus em oração, tudo, para a gente não perder o principal, que é a nossa comunhão com Deus. O crente furacão, ele vem com aquela aparência
que você olha e fala, é bênção de Deus. Traz para você aquela serenidade, sempre são pessoas persuasivas, fala mansa, alcança com facilidade as suas emoções. E quando adquire a sua confiança, aí você vê que ele dá a sua rasteira, mostra suas unhas de lobo. E aí o estrago é grande. As consequências que fica é grande. Destrói famílias, destrói relacionamentos de irmãos com irmãos, destrói ministérios, coloca angústia e tristeza no coração do povo de Deus. E depois simplesmente sai de cena. Eu não sei se você aí, onde quer que você esteja ouvindo esse vídeo aí, você conhece um ditado popular muito comum aqui para nós, aqui em Minas Gerais, que diz o seguinte: aquele tipo de pessoa que dá o tapa e esconde a mão. Você já ouviu esse provérbio? É o que muito tem. E o pior, amados, que muitos cristãos são pegos de surpresa e sofrem com isso aí. Pessoas que estão despreparadas dentro da palavra de Deus. Porque como nós vemos aqui o texto de Judas, e assim não só aqui o texto de Judas, que os apóstolos deixaram já nos preparado para esses últimos dias, Paulo falou sobre isso, Pedro falou sobre isso, o próprio Senhor Jesus nos alertou sobre isso, sobre esse tipo de pessoa que estaria no nosso meio para estragar, não é como se diz aí o provérbio popular, bagunçar a obra de Deus, trazer problemas para a obra de Deus, fazer divisões na obra de Deus. E como nós vemos aqui no versículo de número 19, me parece, do livro de Judas, né? Sobre essas pessoas, aí fala claramente, os que causam divisões são sensuais, carnais, que agem segundo as suas concupiscências, que satisfazendo a carne, satisfazendo os seus desejos, satisfazendo as suas vontades, os outros é que se dane. Você está prejudicando A ou B, não interessa. Quer cumprir o desejo da sua carne, suas vontades, satisfazer as suas emoções diabólicas, né? Então são sensuais e não têm o espírito. Aqui você vendo aí na sua Bíblia, o verso 19 do livro de Judas, você vai ver que a palavra espírito, ele está com letra maiúscula, quer dizer, não tem o Espírito Santo na vida. Porque o Espírito Santo é união, o Espírito Santo é amor. Quem tem o Espírito Santo, nós vemos ali as características do fruto do Espírito no livro de Gálatas. E tudo inicia pelo amor. O primeiro é o amor. E as outras 8 características também são todas elas embasadas no amor. E o amor é correto, é aquele amor que nós vemos Paulo se expressando em 1 Coríntios capítulo 13. Onde cantam, pregam, mas não cumprem. Aquele amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo suporta. Hoje, amados, como o Senhor Jesus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Hoje o que mais está acontecendo, irmãos? Já não há mais o amor cristão. A pessoa não pensa 2 vezes para te contrariar, para te magoar, para fazer tudo para tirar de você aquilo de mais importante, que é a sua comunhão com Deus. Pessoas, amados, que são usadas dentro da obra de Deus, como Paulo escreveu lá na 2ª carta aos Coríntios, lá no capítulo 11, do versículo 13 a seguir, né? A gente sempre tem batido em cima desse trecho aqui, né? E o que mais está acontecendo nos nossos dias, amados, esse tipo de enganadores, né? Porque o diabo ele nunca chega até você mostrando para você que ele é o diabo. Nunca. Porque se você cristão, você é servo de Deus, você repreende ele e vai embora. Ele não vai fazer isso. Então, o capítulo 11 de 2 Coríntios, você vai ver na epígrafe lá em cima os falsos apóstolos.
Então, trazendo toda a história, como o Paulo está resumindo o capítulo, no versículo 13 ele fala, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Fraudulento é aquele que causa fraude, não é verdadeiro. Transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Você olha e você diz, é de Deus, é homem de Deus. Porque, na maioria das vezes, ele é persuasivo, ele só fala para você aquilo que você quer ouvir, aquilo que mexe com as suas emoções, mas não tem sinceridade, é fraudulento, retém a verdade. O versículo 14 ainda diz, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Versículo 15, e não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então ele tem essa metamorfose, essa se transfigura, essa mudança diabólica, e engana muitos. Porque ele vem até você de Bíblia na mão, ele foi até Jesus na tentação no deserto usando a palavra. Você viu ali a maneira com que ele tentou acabar com a vida de Paulo e Silas em Atos 16, usando aquela jovem. Ah, esse que vos anunciam são servos do Deus Altíssimo. Ela não estava mentindo. Ali você vê o mentiroso falando a verdade. Mas para quê? Para tentar derrubar os apóstolos, os grandes homens de Deus que estavam fazendo a obra. Tentando fazer com que nascesse neles ali o orgulho, se tornasse egocêntricos, achando que eram os donos da verdade. Mas Paulo, homem de Deus, visionário, cheio da graça do Senhor, perturbando com aquilo, repreendeu aquele espírito maligno que estava na vida daquela jovem. Hoje, amados, o inimigo tem usado pessoas dentro dos nossos ministérios, dentro das nossas igrejas. Como diz aqui a palavra, não é pessoa esmulambada do mundo lá fora não, irmãos. São pessoas bonitinhas, como se diz, internadas, com terno, gravata, bonitinho, Bíblia na mão, falando bonito. Mas são verdadeiros ministros, irmãos, da destruição. São verdadeiros furacões que estão ali para causar estrago na obra de Deus. Criar ferida no coração dos irmãos. E depois não estão nem aí. Depois some de cena, só fica o estrago, só fica a destruição, só fica a tristeza. E olha lá, irmão, se não for um homem de Deus mesmo que tiver a graça do Senhor para restaurar novamente aquilo que foi destruído, irmãos, só a misericórdia do Senhor. Então, amados, cuidado com os crentes furacões, aquele que vem, faz o estrago e sai de cena, e fica as consequências. Muito cuidado, irmãos. Quantas pessoas hoje, em muitos ministérios, que despreza ali os seus obreiros, aqueles que estão diante do trabalho ali, local, que luta ali em favor do rebanho, em favor dos irmãos ali, batalha, ora, aconselha, e não tem o devido valor. E na maioria das vezes, esses elementos que vêm de fora aí, amados, gente, como é querido. Às vezes o pastor sente necessidade, ou o ancião, o obreiro, o responsável, o cooperador por aquela obra, sofre ali, lutando ali para fazer a obra com os irmãos, precisando às vezes da ajuda dos irmãos para uma visita, uma coisa, e olha lá, não consegue. Quando fala que vem alguém de fora, os templos lotam, as congregações lotam. Quer dizer, que está buscando no homem aquilo que nós só podemos encontrar em Deus, por isso que muitos quebram a cara. Quebra a cara. E o inimigo, sabendo disso, ele oferece, eu te dou o que você quer. Porque você deixa de buscar em Deus, você está buscando em outra fonte, está buscando um homem. E você quebra a cara. Porque se você tivesse escudado na palavra, você estava firme em Deus. E quando você visse essas coisas acontecer ou viesse a acontecer, você seria aquele que estaria do lado para ajudar a restaurar ou não deixar acontecer. Preparando a igreja e preparando os irmãos, aqueles menos esclarecidos. Então, amados, cuidado com os crentes furacões que estão por aí arrebentando com a obra de Deus, causando divisões, entristecendo corações. Eles não têm, irmãos, o mínimo de temor para caluniar, o mínimo de temor para apontar o dedo. Não tem o mínimo de temor
amados, porque não são justos, porque no caso de José, marido de Maria, você pode ver lá no livro de Mateus, eu não me lembro se é 1,19, não tenho certeza se essa é a referência, é onde fala que José era justo e ele não quis defamar Maria, sabendo que ela estava grávida, e ele não era o pai da criança, que não tinha tido relações com ela ainda, né? Mas ele colocou no coração separar dela sem defamar ela, porque ele era justo. E se eu tivesse defamado, tinha quebrado a cara, né? Porque ela estava grávida, era a obra do Espírito Santo. Então, amados, elementos, irmãos, que eles não mudam a camisa. Então, meus irmãos, muito cuidado com esse tipo de gente. Cuidado. E o pior é que eles implantam, irmãos, as coisas às vezes na mente, no coração das pessoas, parece que com um visgo diabólico, que depois para alguém tentar implantar a verdade, tentar às vezes ajudar aquela pessoa que foi enganada, tentar ajudar aquela pessoa que talvez foi persuadida, amados, você não imagina o trabalho que dá, é só pela misericórdia do Senhor. Então, meus queridos, ore a Deus, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, não é poucos as pessoas que são usadas pelo inimigo dentro das nossas igrejas. Dentro das nossas igrejas. Pessoas que talvez estão aí metendo a mão no prato, metendo a mão no cálice, junto conosco. São aqueles que são usados pelo inimigo e pelo adversário para arrebentar e acabar com a obra do Senhor. Então, muito cuidado, igreja do Senhor. Muito cuidado, irmãos. Ore a Deus. E uma coisa eu digo para você no nome de Jesus, não despreze a palavra. Porque se você desprezar a palavra de Deus, você é presa fácil desses enganadores. Ele chega até você de Bíblia na mão, falando bonito, palavras catedráticas, e te deixa você numa situação difícil. E você acaba sendo enganada, sendo levado. Não, foi o fulano, foi o irmão fulano, né? Ah, foi o cooperador fulano, foi o pastor ciclano, foi o missionário, foi o ancião fulano. Homem de Deus. Amados, cuidado, cuidado. Não brinque com o inimigo, não brinque com o adversário, porque a própria palavra diz, apóstolo Paulo, parece que eu postei alguma coisa sobre isso ontem, não me lembro se 1 Coríntios, 2 Coríntios 2,11, e falando sobre Satanás, ele diz, nós não devemos ignorar os seus ardis, as suas astúcias, os seus enganos. Porque ele sabe como acabar, como derrotar um cristão, por isso nós temos que vigiar. Ele fez a primeira rebelião nos céus e levou a terça parte dos anjos. Ele entrou no jardim do Éden, tirou aquele casal que estava em plena comunhão com Deus e confundiu a mente dela. Começou com Eva, confundiu a mente dela e Adão acabou pecando e hoje toda a humanidade já nasce com pecado intrínseco na vida delas. Por causa de que a obra do adversário. E ele hoje também tem as suas maneiras de enganar, de fazer com que a pessoa que às vezes está lutando para servir a Deus com sinceridade, porque ele sabe. E se você serve a Deus com sinceridade, você vai na humildade, você vai na obediência, ele sabe o que é que te espera na eternidade. Então, como ele vive em guerra com Deus, e a vingança dele contra Deus é atacar a coroa da criação de Deus, que é o homem, o ser humano. Principalmente quando o ser humano está caminhando para a presença de Deus, ele quer arrebentar, causar confusão, colocar dúvida. Isso é desde o início. E a Bíblia diz lá no livro de João, o próprio Senhor Jesus falando, que o diabo é mentiroso e pai da mentira. E ele usa essas pessoas, amados, com determinados tipos de coisa, e o pior é que acha aqueles que são menos esclarecidos, que vão aceitando, e vão acreditando. Amados, vida de oração, vigia, estude a palavra, não vai acreditando em tudo que você ouve. Cuidado, hoje não é porque está todo bonitinho, tudo dentro dos padrões, dos usos e costumes doutrinários, que é de Deus, não. Cuidado, estamos vivendo os últimos dias, estamos vivendo a reta final da igreja. Vigia, vamos estar unidos em oração, vamos pedir a Deus graça para nós vencer, para nós não sermos enganados.
O nosso lado é a vigilância, a oração, o estudo contínuo da palavra de Deus, irmãos. Mas não é estudar para você sair aí debatendo com as pessoas, não. Para você ter o conhecimento da palavra, daquilo que vai acontecer nos últimos dias, e você não ser enganado, e você ter com que também ajudar o outro irmão. Porque nós temos lá no Salmo 119:11, a mensagem: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então isso, irmão, igual você almoça, você janta, você toma café de manhã, café à tarde, alimente também da palavra de Deus. Porque o engano hoje está dentro das igrejas evangélicas. Porque antes era preocupado, você jogava culpa lá nos católicos, jogava culpa nos espíritas, o mundão lá fora. Não, hoje está dentro do meio evangélico. Hoje os enganadores que, para nos tirar da presença de Deus, estão de Bíblia na mão. São assediados e são aplaudidos dentro dos templos. Hoje aquele que fala a verdade do Evangelho, aquele que vive na sinceridade, mas muitas vezes ele é descartado. Ele é ignorado. Mas, amados, o importante é que nós vamos fazer a obra de Deus com sinceridade. Não importa quem goste de você, ou quem goste de mim, ou quem deixou de gostar. Porque eu não tenho muitos amigos evangélicos, não, irmãos. Não. Tem muitas pessoas que não gostam, né, de mensagens que eu posto às vezes aqui, né, nas redes sociais, né, ou que Deus usa a gente prega, pessoas não gostam. Mas eu não sou cristão e não vivo uma vida cristã para agradar ninguém não, irmãos. Eu faço tudo para me agradar o Senhor. Me agradar o Senhor. Porque eu sei o que eu passei no mundo lá fora antes de eu conhecer o Senhor. E o Senhor me restaurou, me resgatou. Hoje estou aqui, graças a Deus, com 62 anos, firme, trabalhando todos os dias para a glória de Deus. Então eu tenho compromisso com o meu Senhor. Com o meu Senhor. Agora, se você quer viver uma vida bem com Deus, se você quer servir o Senhor com alegria, com integridade, com sinceridade, vamos então no nome do Senhor. Agora, brincar com as coisas de Deus, usar as coisas de Deus para se promover, né? Não, irmãos, aí não. Aí não. Vamos ser sinceros, vamos viver aquilo que nós pregamos e que nós ensinamos, irmãos, com sinceridade e com integridade. Que o nosso testemunho fale mais alto que as nossas palavras, porque o testemunho do cristão, ele fala tão alto diante do mundo que ele não escuta nossas palavras. Se você é um cristão de bom testemunho, antes de você abrir a boca, alguém já sabe que você é um homem, ou uma mulher, ou um jovem de Deus. Mas se você dá mau testemunho também, não adianta você querer ir com blá 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 para as pessoas, que elas não vão te ouvir. Elas não vão te ouvir. Por quê? Porque é o sal que já perdeu o sabor. Para nada mais presta a não ser para ser pisado pelos homens. Então muito cuidado, amados. Muito cuidado com os crentes furacão. Aqueles que vêm, faz a bagunça e depois vaza. E fica o estrago, fica as consequências, corações feridos, a obra de Deus dividida. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Que Deus tenha misericórdia das pessoas que estão feridas e machucadas. Que Deus possa colocar no coração dos teus filhos verdadeiros, filhas verdadeiras, o verdadeiro amor, para que nós possamos estar unidos na comunhão e na oração e orando um pelos outros, porque os dias são difíceis e os dias são maus. Não é? E voltando a dizer aquele versículo que eu sempre digo, que ele tem falado profundamente no meu coração nos últimos dias: estreita é a porta, apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos os que entram por ele, são poucos. E hoje eu estou vendo isso acontecer a cada dia, porque eu sou pessoa que eu observo muito os acontecimentos, observo muito o que está acontecendo, às vezes nos ministérios, onde a gente congrega, eu observo tudo. E estou vendo, amados, que se vier a Deus hoje em dia, você tem que ter graça, você tem que ter o amor de Deus mesmo no coração, a ajuda do Senhor. Porque tem momento que você tem aquela sensação que você às vezes está só. Tem pessoas que acham que se vier a Deus é acompanhar a multidão. Não, irmãos, quando Jesus cumpriu o seu ministério, o que mais impedia as pessoas era a multidão. O que mais impedia era a multidão. Veja o caso da mulher do fluxo de sangue. A mulher precisava de uma bênção do Senhor, ela arriscou tudo. Você vê que a multidão oprimia, ela veio, ela tocou nas vestes, o toque daquela mulher.
Jesus falou, alguém me tocou. Pedro falou, poxa, mas como? Se todo mundo está oprimindo. Como? Ela falou, não, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Diante daquela multidão, uma mulher tocou com fé. Então hoje também, irmãos, a multidão, hoje que oprime o Senhor, são muitas, mas aqueles que servem a Deus com sinceridade, amados, você pode contar com o dedo. E muitas das vezes, esses que servem com sinceridade, às vezes são criticados, são zombados, mas fica firme no Senhor, amados. Fica firme no Senhor e cuidado com os crentes furacões por aí, que estão acabando com a obra de Deus, que estão aí tentando arrebentar com a obra do Senhor. Cuidado, porque são pessoas que fazem o seu trabalho, arrebenta tudo e depois vai embora e as consequências ficam. Os irmãos sofrendo, os irmãos às vezes tristes e vão lutar para tentar reconstruir aquilo que foi destruído. O crente furacão, amados, é como o furacão mesmo que eu disse no início. Às vezes uma casa que você lutou, batalhou anos para construir, vem um furacão em questão de minuto e ele arranca tudo. Então, da mesma maneira, esse tipo de crente furacão, aquilo que às vezes você luta na obra de Deus para fazer, na oração, no cuidado, na evangelização, chega o crente furacão ali que com pouco espaço de tempo ele arrebenta. E o estrago é grande, a ruína é grande. E depois é só a misericórdia do Senhor para que tudo possa ser reparado. Tá bom, meus amados? Fica aí com essa palavra. Vamos estar unidos em oração, povo de Deus. Vamos estar unidos mesmo no nome de Jesus. Esquece problema de placa, esquece problema de nome, mas vamos estar unidos no Senhor para nós vencer dificuldades, para que nós não sejamos presas e alvo desses grandes furacões que estão por aí arrebentando com a obra do Senhor nosso Deus. Mas vamos ficar firmes no Senhor, porque Jesus está voltando, amados. Nós não sabemos do momento em que nós vamos nos deparar com o Senhor face a face, né? Ou através da morte, ou através do arrebatamento, mas que está muito breve está. E nós temos que ficar firme para que nós não venhamos a perder o nosso tempo dentro das igrejas, perder o nosso tempo lendo Bíblia, mas não cumprindo e não fazendo a vontade do Senhor. Tá bom, meus amados? Que Deus te abençoe, que você tenha aí uma manhã abençoada, uma noite abençoada, né? Nós estamos hoje na noite de quinta-feira, como eu disse no início. Que Deus te abençoe, te dê graça, que onde você for orar, lembra da gente, lembra aqui do irmão do Raul Filho, né, aqui de Monte Carmelo, do trabalho da Congregação Cristã Nacional aqui, não somente aqui, mas no Brasil inteiro, para que Deus tenha misericórdia desse ministério, abençoa, dá graça, né, para que possamos vencer tudo no nome do Senhor Jesus Cristo, no amor, na união e na graça, tá bom? Que Deus te abençoe, a paz de Deus em Cristo Jesus e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.